Jesus vive e é o Senhor para a glória de Deus Pai. De Deus, todos os dias nós recebemos o pão da vida, o pão que não estraga, o pão que é para alimentar a fé, o coração, e podemos e devemos repartir o pão. É a missão do cristão. Então, gratos a Deus pelo pão da vida, pela força que Ele nos dá. Do Salmo 77, o Senhor deu o pão do céu como alimento. Em Jesus, Deus vem a nós. Celebrando esta grande graça, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, te convido agora à oração. Que a graça e a paz de Deus, a comunhão e a força do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então nós vimos hoje na primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 16, a partir do versículo 1. O povo, a comunidade dos filhos de Israel, põe-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos juntos às panelas de carne e comíamos o pão com fartura. Por que nos trouxeste a esse deserto para matar de fome a toda essa gente? O Senhor disse a Moisés: eu farei chover para vós o pão do céu. Deus vê a murmuração do povo que reclama contra o pão, contra o alimento. O povo meio que enjoa do maná que Deus havia dado. Mas mesmo assim, Deus é misericordioso para com o povo. Deus envia Jesus. Deus não nos abandona. Ouçamos o Santo Evangelho hoje de Mateus 13, de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele, por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O povo no deserto recebe como alimento o maná. É algo que ele não sabe o que é, justamente para indicar que vem de Deus como um dom, como um presente, como uma graça. Assim como a libertação é um dom, a comida também é. Não temos como saber exatamente o que era aquele alimento, mas entendemos que, na falta que o deserto proporciona, Deus alimentou o seu povo para que não morresse. Pão e deserto, caminho e fé. São os grandes temas da primeira leitura tirada do livro do Êxodo,
para que possamos meditar e seguir também os nossos êxodos, os nossos caminhos pessoais. No Santo Evangelho de hoje, na parábola do semeador, o convite é para que sejamos capazes de retirar as pedras que sufocam, sendo doçura a caminho, a fim de que os campos do nosso coração se revistam de trigais e o alimento seja abundante. Só assim podemos ajudar a minimizar as ações externas que incidem sobre as sementes. Os pássaros, as pedras, o sol forte e espinhos que não deixam a semente da palavra de Deus crescer. Se isso acontecer, teremos fortalecido e tornado fértil nossos corações, para que o ensinamento, para que Jesus possa entrar em nossas vidas e gerar frutos. É ter um compromisso diário para toda a vida, um caminho que não termina e que deve ser feito na alegria de escutar, entender e comunicar a palavra, a fé, a oração e o compromisso com Deus. Queremos pedir que a igreja seja sempre semeadora da paz, sempre semeie a palavra de Deus, a fé, que tenhamos coragem para tirar as pedras que atrapalham a palavra de Deus, dar frutos em nossas vidas, as pedras, os espinhos, que tenhamos coragem para tirar de nossa vida, que nos alimentemos do verdadeiro pão do céu, que é o corpo e sangue de Cristo, e que alimentados sejamos servos e servas do Senhor. Estamos durante a novena de Santa Ana pedindo a intercessão dela, olhando para ela como a mulher que deu à luz a Virgem Maria. E Santa Ana é um exemplo de dedicação maternal. Não sabemos muito sobre a história dela, mas estamos durante a novena meditando no nosso canal, em oração, nos colocando na presença de Deus, contemplando na vida de Santa Ana a graça de Deus, que por ela nos deu Maria, a nossa mãe, a mãe de Jesus. Ó Deus, que no sacrifício da cruz, único e perfeito, que naquele momento deste sangue e água para nos salvar, fazei com que nossos dons, fazei com que consigamos dar frutos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sobre a sua água, sobre a sua vida, sobre o seu coração, a bênção do Deus que cura, liberta e salva, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco, o amor de Cristo nos uniu. Jesus vive e é o Senhor, para a glória de Deus Pai.